Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o Delazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Neste vídeo aqui, nós vamos falar sobre o retorno do brasileiro aí, os pontos que os times ganharam até a 10ª rodada aí do segundo turno do Campeonato Brasileiro, tá, gente? Além disso, a gente fez aqui, brincando com os números aí, até o segundo turno em relação às porcentagens, uma simulação do provável campeão, as vagas de Libertadores, Sul-Americana e quem pode cair, hein, gente? E antes de trazer isso aí para vocês, eu peço, claro, né, que você deixe aquele like maroto aí, como diz meu filho, e já se inscreva no canal, tá bom? Isso ajuda muito a gente. Então, primeiro, vamos começar pela informação oficial até o momento, que são os pontos do retorno, tá? O Fortaleza tem 22 pontos, está em primeiro lugar em 10 rodadas, com 73,30% de aproveitamento. O Palmeiras é segundo com 21 pontos, 70% de aproveitamento. O terceiro é o Botafogo com 20 pontos, 66,7% de aproveitamento. Por que eu trouxe aproveitamento aqui? Porque eu vou trazer algumas novidades para vocês depois, baseado nos aproveitamentos. Em quarto tem o Grêmio com 20 pontos, em quinto o Internacional com 19 pontos, em sexto o Fluminense com 16 pontos, em sétimo o São Paulo com 15 pontos, em oitavo o Bahia com 14 pontos, em nono o Flamengo com 14 pontos, em décimo Vitória com 14 pontos, em 11º o Vasco com 14 pontos, em 12º o Atlético Mineiro com 12 pontos, em 13º o Juventude com 12 pontos, em 14º, o Criciúma com 11 pontos. Em 15º, o Cruzeiro com 10 pontos. Em 16º, o Corinthians com 10 pontos. Em 17º, o Atlético Goianiense com 9 pontos. Em 18º, o Cuiabá com 8 pontos. Em 19º, o Bragantino com 8 pontos. E em 20º, o Atlético Paranaense com 6 pontos. Como eu disse para vocês aí, tem essa porcentagem ao lado dos times que eu vou basear como média, tá? Só como ilustração, para você ver na tela aí, do lado esquerdo, eu pus até a 5ª rodada como é que estava a pontuação e o aproveitamento, e ao lado direito da tela aí, ó, como está na 10ª rodada, né? Quem subiu, quem caiu aí em relação à classificação por pontos corridos até a 10ª rodada. Então, eu trouxe aí a primeira página com os 10 primeiros e aí a segunda página com os outros 10 restantes, né? Fazendo uma comparação. Mas, para ficar mais clara a comparação, eu fiz para vocês o que eu chamei aqui de a gangorra, né? A gangorra dos pontos, mostrando de 5 em 5 times, pegando a classificação da 5ª rodada, tá, gente? E mostrando para que posicionamento foi esse time na 10ª rodada, contando a porcentagem, tá? Então eu gostaria que vocês acompanhassem, que vai ser baseado nessa informação que nós vamos fazer a simulação no final para você acompanhar aqui e entender direitinho. Então na coluna amarela aí nós temos a 5ª rodada e na coluna azul clarinha nós temos a 10ª rodada, como é que o time está na classificação. Então na 5ª rodada o Fortaleza era primeiro com 15, continua em primeiro na coluna azul na 10ª rodada aí com 22 pontos. O Grêmio era segundo com 12, hoje é quarto, tá, gente? Com 20 pontos de aproveitamento, segundo turno. O Fluminense tinha 10 pontos em terceiro, hoje é sexto com 16. O São Paulo era quarto com 9, hoje é sétimo com 15. O Palmeiras era quinto com 8, hoje é segundo com 21 pontos. Na outra página aí nós temos o Bahia, que era sexto com 8, continua não, foi a 8º com 14, tá? O Vasco estava em sétimo com 8 pontos, está em 11º com 14 pontos. O Botafogo era 8º com 7, está em terceiro com 20 pontos. O Juventude era 9º com 7, está em 13º com 12 na 10ª rodada. O Criciúma era 10º com 7 pontos, hoje é 14º com 11 pontos. Aí, na página 2, que a gente chama aí dos 10 últimos, né? O Vitória era 11º com 7 pontos, hoje é 10º com 14. O Flamengo era 12º com 7, hoje é 9º com 14. O Atlético Goianiense era 13º com 6, hoje é 17º com 9 pontos.
O Internacional era 14º com 6, hoje é 5º com 19 pontos. O Cruzeiro era 15º com 5, continua em 15º com 10. Na outra página, o Atlético Mineiro era 16º com 5, hoje é 12º com 12. O Atlético Paranaense era 17º com 4 pontos, hoje é 20º com 6 pontos. O Corinthians era 18º com 3 pontos, hoje é 16º com 10 pontos. O Bragantino era 19º com 2 pontos, hoje é 19º ainda com 8 pontos. E o Cuiabá era 20º com 1 ponto, hoje é 18º com 8 pontos. O que diferencia ele do Bragantino é o saldo de gols. Então, gente, nós vimos muitas mudanças, né? E aí, para ficar mais claro, eu fiz uma tabelinha aí, simulando as 8 rodadas finais, tá? Baseado no quê? Na porcentagem de aproveitamento de cada um até a 10ª rodada. Então, o que eu fiz? Eu peguei a classificação como está no momento, do primeiro ao 20º colocado, apliquei a porcentagem sobre os 24 pontos que estão em disputa ainda, tá? Aí chegou-se no número definitivo e aí somou-se aos pontos que tem atualmente na 10ª rodada, dando uma numeração de simulação final para cada time. E aí eu consegui fazer uma classificação dos 20 times para dizer para você como é que fica. Então veja a tabela aí, ó. Eu vou pôr aqui, são muitos números, mas vou passar alguns, os principais, na parte de cima e na parte de baixo. Por exemplo, o Fortaleza, que hoje está em primeiro, faria 73 pontos. O Palmeiras, que hoje está em segundo, faria 73 pontos também no total, porque ele faria 17 pontos na simulação. O Fortaleza faria 18. O Botafogo, que está em terceiro, ele faria 16 pontos e iria 76 pontos. O Grêmio, que está em quarto, faria 16 pontos, iria a 51 pontos. E assim sucessivamente, gente, conforme está na tabela aí, lá na parte de baixo você vê aí o Atlético Goianiense 17º, né? Ele estava com 8 pontos possíveis, ele chegaria a 29. Temos o Bragantino que poderia fazer 7 com 34, chegaria a 41. E o Atlético Paranaense, que pode fazer 5 pontos, chega a 31, chega a 36. Então, assim, é um simulado, ficou assim a pontuação, e eu vou trazer a classificação agora geral dessa simulação, mas lembrando que tem times que ainda não fizeram jogos do primeiro turno que não entram aqui, tá, gente? Eu só estou calculando o segundo turno. Então, pode ser que essa média aqui, conforme eles jogarem os jogos do primeiro turno, eles possam subir de posição, tá? Cair não, mas subir de posição. Então, vocês veem aqui no simulado geral, aí a pontuação ficou assim na média, e ao lado em verdinho eu coloquei os jogos que ainda faltam para esses times, tá? Então, o Botafogo seria o primeiro, com 7,6, o Palmeiras o segundo com 7,3, o Fortaleza o terceiro com 7,3, o Flamengo o quarto com 6,3, o Internacional quinto com 62, o São Paulo em sexto com 59, o Bahia em sétimo com 57, o Cruzeiro em oitavo com 51, o Grêmio em nono com 51, o Vasco em décimo com 49. O Atlético Mineiro seria o 11º com 47, o Juventude o 12º com 44, o Criciúma em 13º com 44, o Fluminense em 14º com 43, o Vitória em 15º com 42, o Bragantino em 16º com 41, o Corinthians em 17º com 37, o Atlético Paranaense em 18º com 36, o Cuiabá em 19º com 33 e o Atlético Goianiense em 20º com 29 pontos. Então, assim, gente, ficaria ali a pontuação final, na realidade, com a classificação certinha, seria essa que eu trago na sua tela agora, lembrando que na tela anterior tinha times com jogos a menos, né? Então, o Botafogo aí ficou em primeiro com 76, o Palmeiras com 73 em segundo, o Fortaleza em terceiro com 73, o Flamengo em quarto com 63, né? Pegando aí Libertadores, né? Então, esses seriam os times com Libertadores.
E aí nós teríamos aí a pré-Libertadores, o Internacional e o São Paulo. Na Sul-Americana, nós teríamos o Bahia, o Cruzeiro, o Grêmio e o Vasco, além do Atlético Mineiro e o Juventude. E no rebaixamento teríamos o Corinthians, o Atlético Paranaense, o Cuiabá e o Atlético Goianiense. Gente, lembro que é somente uma simulação baseada na porcentagem do segundo turno até aqui, tá, gente? E que esses números, devido aos jogos a menos do primeiro turno, podem mudar. Mas foi só uma brincadeira com os números para a gente ter uma ideia do que pode acontecer, né? Aquele entusiasmo de quem pode ser campeão e a preocupação de quem pode ser rebaixado, tá bom? Isso não é uma ciência exata. Espero que vocês tenham gostado das informações. Se gostaram, é claro, deixe aquele like maroto, como diz meu filhão. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos, com a família. Um abraço!